Quer conversar? Sexualidade, obsessão, luto, depressão, ansiedade, dor, sofrimento. Ninguém está imune à tristeza, desesperança, injustiça ou incompreensão. Por isso é importante conversar, desabafar, aliviar as dores da alma, sem julgamentos, sem medo. Precisamos o equilíbrio e a disposição para seguir em frente. Afinal, a vida não acaba. Às vezes, porém, nos sentimos impotentes e sem forças. Procurar ajuda nessas horas é muito importante. Atendimento fraterno. Na Casa Espírita você encontrará conforto, compreensão, acolhimento e auxílio. O Samaritano oferece apoio, esclarecimento, consolação, assistência moral e espiritual, com a ajuda das inspirações do plano superior da vida. Agende um atendimento fraterno no Samaritano. WhatsApp: 14 998038632. É gratuito. É individual. Oração da manhã. O despertar é motivo de agradecimento. Quando dormimos, deixamos temporariamente o corpo físico e entramos em contato com o mundo espiritual. De volta ao corpo material, ao acordarmos, agradeçamos ao Pai Celestial por nos conceder um novo capítulo em nossas vidas. O amanhecer nos revela a claridade do dia. Nosso ciclo circadiano permite que nosso organismo compreenda que é o momento de iniciarmos nossas atividades, após a noite de refazimento. Agradeçamos, portanto, pelo novo dia e pela abençoada oportunidade de aprender um pouco mais com o auxílio dos benfeitores espirituais, dos amigos encarnados e dessa santa doutrina, que, assim como os primeiros raios da manhã, nos desperta e convida à reflexão e à ação amorosa. É momento de despertar. É o início de um novo dia. É a chance de nos tornarmos melhores que ontem. Se você já fez o seu jejum, sigamos agora, para o banquete de luz e amor que a doutrina espírita nos oferece. E que seja esse o melhor dos nossos dias. Agradeçamos a Deus nosso Pai de amor e de bondade, a Jesus nosso Mestre, aos dirigentes do plano espiritual por nos permitirem esse encontro virtual para estudo de O Livro dos Espíritos. Rogando para que possamos permanecer atentos e vigilantes e para que o nosso irmão, responsável pela exposição, possa receber toda a vibração inspiradora para nos transmitir os ensinamentos dos Espíritos. Muito obrigado. Este é o Dr. André Luiz. Seja muito bem-vindo. Há muitos anos, nós conseguimos reencarnar um grupo aqui da cidade. A nossa missão é ajudar esses irmãos e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual. Quantas e quantas vidas nós já vivemos? O que é realmente importante agora? O que vale mesmo é amar. Cadê o amar, amar, amar? Nada mais importa. Fato é que a próxima vida é sempre a mais importante de toda a nossa história. Rapaz, eu vou te fazer um médium dos bons. É assim que se demonstra o verdadeiro valor da fé. Essa mulher embora, mãe. Contenham-se, senhores. Estamos falando de uma mulher grávida.
Você tem tudo a ver com a morte dele. Você tem tudo a ver com a minha morte. Sou o seu anjo da guarda. A gente ama você do jeito que é. Deus do céu. Te aceitamos. Venha comigo. Alguma dúvida? Tô mais do que pronto, mensageiro. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Da Vida Espírita. Percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Angústias morais, que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Como é então que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? É reminiscência do que padecem durante a vida, reminiscência não raro tão aflitiva quanto a realidade. Muitas vezes, no que eles assim dizem apenas há uma comparação mediante a qual, em falta de coisa melhor, procuram exprimir a situação em que se acham. Quando se lembram do corpo que revestiram, têm impressão semelhante à de uma pessoa que, havendo tirado o manto que a envolvia, julga, passado algum tempo, que ainda o traz sobre os ombros.
Bom dia a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus nos cubra a todos. Vamos dar continuidade hoje ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. E após as reflexões feitas pela Cecília semana passada, a respeito do pequeno ensaio que Kardec faz ao final do capítulo sobre as percepções e sensações dos espíritos, hoje nós começamos um novo subitem desse capítulo, que é escolha das provas. E eu tenho absoluta certeza que nada acontece por acaso. Desde a minha infância, eu carrego um trauma e um desejo de vingança da época que as professoras pediam para que eu escrevesse 100 vezes no caderno determinada frase, e hoje eu vou me vingar. Mas como ninguém tem caderno aqui, nós vamos todos repetir a mesma frase juntos antes de iniciar, porque eu acho que essa frase resume muito bem o que nós vamos refletir hoje. E essa frase, infelizmente, ainda no meio espírita, traz muita confusão. Então, todos comigo. Deus não castiga. Aí. Por quê? Porque as pessoas, de uma forma geral, acreditam que Deus castiga. Né? E essa definição é quase que um inconsciente coletivo, talvez por uma herança de dezenas e talvez centenas de encarnações, encarnando numa época em que a religião era extremamente castradora e punitiva. E a definição de Deus era muito mais vinculada ao Senhor dos Exércitos do Antigo Testamento do que ao Pai amoroso e bom que Jesus nos trouxe. Né? Então, hoje, nós vamos, a partir da questão 258, analisar um pouco sobre a escolha das provas. E como eu sempre falo, para que se estude o Livro dos Espíritos de forma mais profunda, é necessário não apenas analisar a resposta, mas principalmente a pergunta. E a questão é, na espiritualidade, antes de começar uma nova existência corporal, ou seja, na condição daquilo que a gente já viu em outras semanas atrás, da erraticidade. Quando nós estamos na condição de espíritos errantes, ou seja, entre uma e outra encarnação. O espírito tem consciência, conhece, tem consciência, está a par, está ciente e tem previsão das coisas que acontecerão durante a sua vida física, sua nova encarnação. Então, a questão toda é a seguinte: quando nós estamos no mundo espiritual, preparando o nosso plano reencarnatório, se nós somos meros agentes passivos, ou seja, chegamos lá no pavilhão da reencarnação da nossa colônia, e os amigos espirituais responsáveis pelos processos reencarnatórios falam: olha, está aqui
o teu plano de reencarnação vai com Deus. Boa sorte. É assim? Ou nós fazemos parte ativa do nosso processo de reencarnação? Essa é a questão, tá? A primeira coisa que a gente precisa analisar, porque eu já ouvi pessoas do próprio meio espírita dizer que se nós escolhemos as nossas provas, a pessoa se dizia bêbada quando escolheu. A primeira coisa que a gente precisa analisar é o seguinte: uma coisa são as nossas conclusões enquanto encarnado. Outra, completamente diferente, é as nossas conclusões quanto desencarnado. Porque o fundamento de vida, a visão de mundo, se modifica radicalmente quando estamos desencarnados. Quando estamos encarnados, nós temos um padrão de vida muito estreito, uma visão de mundo muito estreita, que se resume a maioria das vezes o aspecto material. E na questão espiritual, muito menor. Quando nós estamos no mundo espiritual, essa proporção se inverte. Nós vemos o mundo com o olhar de espíritos imortais. E a questão espiritual é muito mais importante, muito mais relevante do que a questão material. Por isso que as pessoas, enquanto encarnadas, pegam esse assunto e têm muita dificuldade em compreender a dor, a doença, a dificuldade, o sofrimento. E a tendência que as pessoas têm em achar que a culpa é de Deus, que a culpa é de Jesus, que a culpa é dos mentores que não fazem nada, que a culpa é da minha família que não me compreende, que a culpa é desse familiar que me irrita, que a culpa é do meu chefe intolerante, que a culpa é dos meus companheiros de sociedade que não me compreendem, é muito grande. E aí nós esquecemos que a culpa é nossa. Porque nós utilizamos uma frase muito batida: não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Nada acontece por acaso. Nem o sofrimento e a dificuldade. Então, a partir daí, nós vamos desdobrar uma questão que está muito melhor esclarecida no capítulo 12 do livro Missionários da Luz, onde André Luiz faz uma análise da preparação da reencarnação de Sigismundo. Parênteses. Eu não entendo da onde que André Luiz tirou esses nomes no livro. Porque tem cada nome estranho, né? Gúbio, Sigismundo, enfim. Mas, nesse capítulo 12 do livro Missionários da Luz, ele analisa todo o processo que Sigismundo passou no pavilhão de reencarnação para poder reencarnar, a sua preparação. Então, nós vamos analisar a resposta de Kardec, mas aqueles que quiserem um maior aprofundamento, depois leiam capítulo 12 do livro Missionários da Luz, tá? Então, na espiritualidade, antes de começar uma nova existência corporal, na condição de espírito desencarnado, o espírito tem consciência, ele sabe o que ele vai passar, e previsão das coisas que acontecerão durante a sua vida encarnada.
Ou seja, são duas questões. Se ele tem consciência e se ele tem previsão do que ele vai passar. Ele é um elemento ativo, ele participa. Não, isso eu não quero, isso eu quero, isso talvez eu queira, pede para passar por determinadas provas ou expiações. Será que é assim? Vamos lá, Rodrigo. Eu acho que depende muito do passado desse espírito, né? Sim. Muita coisa, é uma somatória nessa situação. Sim. Eu posso escolher isso? Esse você pode. Só que você vai ter que passar por isso. Sim. Mas esse eu não, mas isso você vai ter que tentar se acertar agora. Penso dessa forma. Na verdade, esse processo ativo do espírito, ou seja, ele faz parte integrante desse processo. Só que é como o Rodrigo falou, aí entra na balança duas questões: o mérito e a necessidade. Nem tudo que o espírito quer passar numa existência, ele tem mérito para passar. Né? E tem situações que ele não tem a possibilidade dele passar é muito grande. Um exemplo. Quem aqui leu o livro Memórias de um Suicida? Camilo Castelo Branco e Ivone do Amaral Pereira, que é a história do escritor português Camilo Castelo Branco, que na velhice ficou cego, não suportando, deu um tiro na cabeça. E a história dele é o processo de amadurecimento dele no mundo espiritual, primeiro no Vale dos Suicidas, depois na colônia Legião dos Servos de Maria. E aquela turma de suicidas, que era a sua turminha de umbral, que foram resgatados juntos, eles começaram a se preparar e vir para reencarnar, para reabilitar. E ele, não, eu não vou ainda. Não, eu ainda não estou pronto. Não, entendeu? E todo mundo foi vindo, tinha gente indo, cumprindo, voltando, ele ali ainda. Por quê? Porque ele sabia que ele voltaria cego. Porque ele, de alguma forma, ele se matou por causa da cegueira. E aí leva 50 anos, desculpa o spoiler, tá? Mas vale a pena o livro. Depois de 50 anos, ao se deparar com a experiência de um colega dele, que estava encerrando o seu plano encarnatório de reparação, ele resolve, agora eu vou. E aí acaba o livro. Infelizmente, Ivone do Amaral Pereira morreu em 89 e a gente não teve Memórias do Suicida, parte 2, né? Mas tem determinadas situações que a gente precisa passar. Então, a necessidade e o mérito, como bem colocou o Rodrigo. Mas então vamos à resposta. Na espiritualidade, antes de começar uma nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que acontecerão durante a sua vida? Ele mesmo escolhe o gênero de provas que quer passar. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Calma. Ele mesmo escolhe o gênero de provas que quer passar. Gênero. Vamos pegar a palavra gênero e pegar uma frase de Jesus. A cada um segundo as suas obras. Gênero. Se o indivíduo se equivocou, a lei de causa e efeito determina que ele precisa passar por experiências que lhe habilitem a recuperação com a sua
consciência. O que é consciência? Questão 625 do Livro dos Espíritos. A consciência é a lei de Deus presa em nós. Então, sempre que eu erro, eu me desarmonizo com a minha consciência, que é a lei de Deus presa em mim. Como que eu me reabilito? Reharmonizando a minha consciência. Artigo 16 do Código Penal da Vida Futura, capítulo 7, segunda parte do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. O arrependimento por si só não basta. É necessário a expiação e a reparação para pagar a falta. Então, se eu erro e desarmonizo a minha consciência em um gênero de situação, aonde que eu vou passar por experiências para me reabilitar com a minha consciência naquele gênero? No mesmo gênero. Então, se eu errei na família, eu vou me reabilitar no trabalho? Eu vou me reabilitar na saúde? Eu vou me reabilitar com a sociedade? Não. Eu vou me reabilitar dentro da família. Se eu me equivoquei na condição de saúde, eu vou me reabilitar na família? Eu vou me reabilitar no trabalho? Não. Eu vou me reabilitar na condição de saúde. E assim por diante. Por isso que ele fala, ele mesmo escolhe o gênero, a forma com que ele vai reabilitar. Tá? Então, o gênero é o mesmo. Eu errei na família, então eu vou me reabilitar dentro da família. Eu errei no trabalho, então vou me reabilitar no trabalho. Eu errei na condição financeira, então eu vou me reabilitar na condição financeira. Por quê? Porque todo problema nasce do espírito. A medicina hoje já está avançando, mas antigamente a medicina era o corpo físico. Caminhou um pouco mais, a medicina falou assim, não é só o corpo físico. Tem o emocional, tem a mente, tem as doenças psicossomáticas. Aí ela já está entrando na condição espiritual. Mas nós, através da doutrina espírita, sabemos que todo problema é uma desarmonização da minha consciência com a lei divina. E, portanto, todo problema que eu passo, qualquer problema que eu passo é uma consequência da desarmonização de mim, espírito imortal, com a lei divina. Então, se eu estou doente, a doença não começa no corpo, a doença começa no espírito, se expande para a mente transborda isso para o corpo perispiritual, que vaza para o corpo físico. Então, adianta resolver o problema do corpo se não resolver o problema do espírito? É como você ter uma infecção, ter febre, tomar um antitérmico, abaixa a febre, mas depois vai voltar, porque a infecção não foi curada. Não é? Como Jerônimo Mendonça, o grande gigante deitado, e acredito que todos conheçam, e aqueles que não conheçam, por favor, corram atrás de informações sobre esse homem, que é um exemplo de vida para todos nós. Cego e paralítico do pescoço para baixo, certa vez ele foi, por insistência dos amigos, ao Zé Rigó, que, dando passividade ao Dr. Fritz, o que você está fazendo aqui, Jerônimo? Os amigos pediram para eu vir, mas você sabe que eu não posso fazer muito por você, porque o teu problema é dos 3 Cs. 3 Cs? Cama, calma e karma.
E não curou. Porque se curasse, ele teria retirado dele a oportunidade de se reabilitar na condição de espírito. Mas o que a gente quer? A gente quer a cura. A gente quer o equilíbrio. A gente quer uma vida sem problema. Que é casinha branca com varanda na colina. O passarinho cantando. Isso não existe. Não nesse mundo. Não para espíritos que ainda têm muito desajuste com a consciência. Então, o que nós temos aqui não é castigo, é oportunidade e reparação. E na visão espiritual, como espíritos imortais, a gente sabe disso. Então, a gente não escolhe o nosso gênero de provas e expiações baseado em questões materiais. A gente escolhe baseado na evolução do espírito imortal. E aí, se for para que eu desenvolva-me na condição de espírito, eu precisar sair da vida de uma forma violenta, eu vou sair de uma forma violenta. Se eu precisar passar a vida inteira numa cadeira de rodas, eu vou pedir para passar. Se eu precisar me reabilitar com uma pessoa que eu feri muito, se eu precisar me reabilitar com uma pessoa que eu feri muito, essa pessoa vai vir na minha família como parente difícil. Por quê? Porque nós baseamos o nosso plano encarnatório não em questões humanas, mas em questões espirituais. Então, a partir daí... Pois não. Mas é exatamente isso. A gente vê o nosso mérito, a gente vê a nossa necessidade, a gente tem uma ideia daquilo que a gente quer, e lógico que isso que a gente quer passa pelo crivo da espiritualidade superior e fala, olha, isso você dá conta. Isso não. Depende, exatamente. Porque se fosse da nossa vontade, não, fecha a conta e passa a régua, bota tudo numa encarnação só. Mas você não dá conta. Você não dá conta. Né? Então, o plano reencarnatório ele é baseado em parâmetros gerais, em 4 condições básicas. Kardec, e André Luiz fala isso no Missionários da Luz. Primeiro ponto, onde você vai encarnar? Quem serão seus pais, seus irmãos, sua família? Esse é o primeiro ponto. Como que é baseado isso? Baseado em 3 tipos de familiares. Os amigos do passado, a turma que você passou por cima no passado, os inimigos que não te perdoaram. Ah, mas por que eu tenho que voltar com ele? Porque você pisou nele. E por que ele tem que voltar com você? Porque ele não perdoou. Porque se ele perdoasse, você resolvia os seus problemas com outros espíritos, não com ele. Que perdoar é bom para quem perdoa. Quem não perdoa, volta com a pessoa para reparar junto. Ele, o erro que cometeu com você, e a vítima, entre aspas, a falta de misericórdia, porque o perdão é lei. Então, os amigos do passado, porque viver numa família só de inimigos, ninguém merece. Os inimigos do passado e aqueles espíritos que não têm vinculação nenhuma nessa encarnação com você, mas aproveitaram a oportunidade. Então, são aqueles irmãos, por exemplo, que gostam, que amam, que têm simpatia, mas não tem uma ligação forte. Não tem uma questão muito forte. Aproveitaram a encarnação. Então, o primeiro ponto é a família. Decidida a família, o segundo ponto, relação conjugal. Você vai casar nessa existência ou não? Se você tiver muito mérito,
você tem a oportunidade de escolher não casar. Isso só se você tiver muito mérito. Né? Mas se você não tiver muito mérito, aí você tem que casar. E aí você vai escolher, baseado nas suas necessidades e nos seus méritos, a pessoa que vai casar com você. Os filhos que você vai ter. Entendeu? Baseado no quê? Eu tenho méritos para ter uma esposa, um esposo compreensível, amável, ou eu preciso encarnar com um espírito para me reabilitar com ele? Tanto a esposa, marido, quanto os filhos, tá? Segundo ponto. Terceiro ponto, a área profissional que eu vou seguir. Porque, às vezes, a área profissional é um processo de expiação. Quer ver? Segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Esse mesmo que vocês pensaram aí. Só o amor. Está vendo como vocês sabem? Só o amor cobre a vastidão de pecados do mundo. Uma pessoa, por exemplo, fumou a vida inteira. Desencarna com um cigarro na boca. É um suicida indireto. Segundo a lei de ação e reação newtoniana, toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade e sentido contrário. Segundo a lei de Newton, ele teria que reencarnar com doença, com sofrimento. Só que a lei de Deus é de amor, não é de castigo. Ele tem a oportunidade de reencarnar, por exemplo, como médico, como enfermeiro, como alguém da área de saúde que vai se vincular a essa área do tabagismo e, através de um trabalho com vítimas do cigarro, em campanhas contra o cigarro, vai se reabilitar através do amor e não da dor. Por isso que na doutrina espírita, apesar de muitos espíritos acharem o contrário, ficarem bravos quando a gente fala isso, mas a lei de Deus institui o amor e não a dor. A dor é consequência humana. Cada um de nós tem uma relação direta com Deus, o Criador. Relação direta com Deus, o Criador. Cada um de nós. Sempre que essa relação se desajusta, sempre que essa relação se desarmoniza, a consequência dessa desarmonização na relação é a dor. Agora, uma pergunta que vale vestibular na FUVEST de medicina. Numa relação em que um lado é Deus, a perfeição suprema, e de outro lado sou eu, a imperfeição suprema, não. A imperfeição, mais ou menos. Quem que desregula a relação? Deus ou eu? Eu. E a consequência de desregular a relação é a dor? Então, quem é responsável pela dor? Deus? Eu. Mas por que então que a gente fala, Deus, por que o Senhor está me castigando? Por que comigo? Tanta gente para sofrer no mundo. Chico Xavier, certa vez, passou por uma situação das inúmeras que ele passou. O seu irmão acabou morrendo, um dos seus irmãos, e a sua cunhada enlouqueceu. Teve um distúrbio grave e foi internada naquilo que antigamente se chamava hospício. E ficou uma criança para ele cuidar. E ele estava chorando muito, né? Porque ele estava com um sentimento de compaixão pela cunhada. A situação da cunhada era delicada. E aí, Emmanuel, isso para vocês verem o que é mentor.
Mentor orienta. Mentor não, como se diz, não baba ovo, né? Ele diz, Chico, por que você está chorando? Ah, a situação da minha cunhada lá, gravemente doente, né? Ué, Chico, estranho isso. Por quê? Porque eu nunca te vi chorar tão desesperadamente assim pelos outros doentes que estão lá. Ou você acha que a dor Xavier é maior do que a dor Silva, que a dor Moreira, que a dor Machado? É a mesma dor. Ela está passando por isso porque ela pediu e ela teve condições, ela tem força para passar por isso. E vai passar por isso. Porque, e aí entra uma outra questão, Deus não dá o frio conforme o cobertor. Então, tudo que nos é colocado na nossa vida, nós temos força para superar. Senão, a lei de Deus seria extremamente cruel, colocando uma cruz que nos esmagasse. E Jesus é o nosso modelo e guia. O que é guia? Guia é aquele que fala, ó, o caminho é por ali. E o que é o modelo? Ó, o caminho é por ali, mas eu vou com você. Por isso que ele abraçou a cruz. Por quê? Porque ele quer que nós abracemos a nossa cruz. A diferença é que Jesus abraçou a cruz sem necessidade dele. A cruz dele não foi feita pelos erros dele. A cruz dele foi feita para que pudéssemos aprender a levar a nossa própria. Porque a nossa própria é feita com as nossas mãozinhas. Entende? Por isso que eu falo muito em algumas preces que eu faço, uma frase que é muito bonita para ser minha, com certeza é inspiração, em que eu falo assim, nos ajuda, Senhor, a levar a nossa cruz ao Gólgota da nossa libertação moral. Porque só levando a nossa cruz que nós vamos nos libertar. Jesus não falou, aquele que quiser vir a mim, negue a si mesmo, impunha a sua cruz, carrega a sua cruz e siga-me. Né? Então, nesse ponto, a gente precisa quebrar essa noção. A justiça e a misericórdia. Duas características que Deus tem em grau infinito. Questão 13 do Livro dos Espíritos. Quais as características de Deus? Deus tem todas as qualidades em grau infinito. Justiça, nós só passamos por aquilo que temos necessidade de passar. Se passássemos uma lasca de unha a mais do que necessário, Deus seria injusto. E Deus sem justiça deixaria de ser Deus. Mas ele é misericórdia. Nós só passamos por aquilo que temos força para superar. Porque as expiações e provas vêm na nossa vida não para nos esmagar, porque não é um castigo, é uma oportunidade de reparação. Filho, você quer vir desse jeito, né? Só que você não vai dar conta. Você não acha melhor vir assim, desse jeito? Deixa um pouquinho para outra. Aí você vai um pouquinho aqui hoje, um pouquinho aqui amanhã. Não tem problema. Lembra de André Luiz no prefácio do livro Nosso Lar? Uma encarnação, um dia. Faz hoje um pouquinho, amanhã você faz outro pouquinho. Faz hoje nessa encarnação um pouquinho, na outra encarnação você faz um pouquinho. Porque nós não damos conta de fazer tudo numa encarnação só. Nós estamos há 400 mil anos encarnando em corpos humanos.
Muitos de nós, se não tiver capelino aqui, nós estamos na condição de espírito há 400 mil anos. Sabe qual que é a encarnação que é o topo da nossa escala evolutiva e moral? Essa que a gente está agora. Daqui para trás foi ladeira abaixo. A nossa melhor versão moral é essa que a gente está agora. É isso que tirou as palavras da minha boca, Rodrigo. Agora, pensa bem, do jeito que a gente está, levou 400 mil anos, a gente vai dar conta de se transformar em espírito puro de hoje para amanhã? Não vai. Entendeu? Então, a partir daí, o quarto ponto, o quarto pilar do processo reencarnatório é a morte. Por quê? Porque a gente acha que missão só tem Paulo de Tarso, só tem João Evangelista, só tem Francisco de Assis, só tem Teresa d'Ávila, só tem Gandhi, só tem Papa Francisco, só... Todos da ré rebobina, todos nós temos uma missão na Terra. Em âmbito geral, a nossa missão pode ser restringida no seguinte ponto: voltar ao mundo espiritual em condição moral melhor do que quando a gente chegou aqui. E para isso, cada um prepara um plano encarnatório. Você tem essa missão a fazer na Terra. E para isso você vai ter X anos. 20 anos, 50 anos, 80 anos, 100 anos, 10 anos, 2 anos. Chegou esse período, cumpriu ou não cumpriu, você volta. Você volta. Cumpriu? Maravilhoso. Você é um completista. Palavra de André Luiz. No livro, nesse capítulo 12 do livro Missionários da Luz. O que é um completista? São raros espíritos que, ao desencarnarem, cumprem totalmente a missão que elaboraram. 99,9% da população humana não é completista. Por quê? Porque é para fazer A, faz B. Pode. Então, nós estamos numa determinada... porque a nossa encarnação é uma oportunidade de fazer determinadas missões. Qual é a nossa missão básica? Se reabilitar com os erros do passado, com a nossa consciência e evoluir no sentido moral. Essas duas bases. Então, vamos imaginar assim, você não consegue reparar tudo. Então, você vem aqui para reparar uma coisa. Ó, você dá conta de reparar uma coisa, tá bom, uma coisa. Eu vou trabalhar a paciência. Então, eu vou ser um cara paciente. Se eu chegar no final da minha encarnação, mãe da paciência, aí eu sou um completista, eu cumpri a minha missão. A pessoa vem, não dá bola para a paciência. Porque se a pessoa já tem que reparar a paciência, é porque ela tem fragilidade nesse ponto. O que Emmanuel chama, num dos seus livros, de pontos mortos na alma. Nós temos um ponto morto na alma, que é a impaciência. Passa a vida inteira aquela pessoa intragável. Olhou torto, a pessoa pula no pescoço. É impaciente. É, como se fala lá em Cerqueira, em bom cerqueirês, um coiceiro. Né? Não reparou. Já não cumpriu a sua missão. Só que, além de não cumprir a sua missão, ele arruma mais 2 defeitos. Ele arruma mais 2 complicações. E aí, na próxima encarnação, ele tem no seu rol de necessidade de reparação toda aquela que ele não fez, mais daquelas 2.
Então acontece isso. Então, gente, não se preocupem em se transformar em anjos. Se a gente conseguir reparar aquilo que a gente fez nessa encarnação e não fizer mais caquinha, já está ótimo. Porque nós temos a eternidade. Todos nós seremos perfeitos. Vós sois deuses, disse Jesus. Podei fazer tudo o que eu faço e muito mais. Quando quiserem. Por quê? Porque vai depender da gente. Uma coisa é o plano de Deus, outra é o nosso plano. O plano de Deus é a questão 115 do Livro dos Espíritos. Existem espíritos nascidos maus, espíritos nascidos bons? Não. Todos nascem simples e ignorantes e vão evoluindo encarnação a encarnação rumo à perfeição. Perfeição absoluta ou relativa? Relativa. Absoluta é só Deus. Relativa. Então, todos nós seremos perfeitos. Isso é o plano de Deus. Não importa o quanto você for teimoso, um dia você vai ser perfeito. Tá? Qual é o nosso plano? O nosso plano é a rota. O plano de Deus é o destino, a nossa é a rota. Quando a gente reencarna, o plano de reencarnação é a rota do Waze, a rota do GPS. Ó, esse aqui é o caminho mais fácil, mais rápido, mais curto, mais sem pedágio, mais sem buraco que você pode ter para chegar no destino dessa encarnação. Essa é a vontade de Deus, esse é o plano de Deus. E o nosso plano? Nosso plano é assim, o Waze, em 100 metros, vire à esquerda. Ninguém manda em mim, eu viro à direita. Aí, um espaço que era uma quadra para você chegar, você vai andar 50 quadras para chegar no ponto que você andaria uma quadra se não fosse pela sua teimosia, pela nossa teimosia. Entende? Por isso que demora tanto para evoluir. Porque livre-arbítrio, infelizmente, não é que nem cartão de banco. Se fosse que nem cartão de banco, errou 3 vezes, cancela, seria uma maravilha. Mas não é. Por quê? Porque talvez o melhor dom, o mais completo, o mais absoluto dom que Deus nos deu foi o livre-arbítrio. Nem Deus interfere. E a partir daí, a gente vai evoluindo, como diz o grande poeta Lulu Santos, em que assim caminha a humanidade, a passos de formiga e sem vontade. Né? Então, o que ele coloca aqui? Que nós escolhemos os gêneros de provas que vamos passar. Né? Sejam provas ou sejam expiações. Qual a diferença? Expiação está vinculada a um equívoco do passado que necessita reabilitação. O que é prova? Nós não sofremos ou não passamos por uma dificuldade não por reparar algo nosso, mas por amor a outra pessoa. Um ser muito querido nosso tem um processo de expiação. Ele precisa passar. E aí nós, por amor, falamos assim, não, mas você não vai passar sozinho. Eu vou com você. E vou te ajudar. Aí a pessoa vem paralítica, expiação. O pai e a mãe vêm por amor. A pessoa vem com uma paralisia cerebral. O pai e a mãe, às vezes, vêm por amor. Os familiares, todos ali. Né? Lógico, tem familiar que vem junto porque ajudou ele a aprontar no passado. Tem. Mas tem muito aqueles que vêm por prova. Sofre, chora muito por prova.
Querem o maior exemplo de encarnação por prova que eu conheço? O livro Renúncia, de Emmanuel. O que Alcione fez para recuperar esse cara? Olha que essa mulher pelejou, hein? Eu não vou contar para vocês, porque é spoiler. Contar o final do livro é sacanagem demais. Mas vale a pena ler. Porque aí a gente percebe até onde o amor é capaz de ir. Isso é prova. E quando a prova chega num limite desse, ela deixa de ser prova para ser missão. Jesus talvez seja a maior prova. Ele não veio, ele não abraçou a cruz, ele não sofreu tudo que sofreu por necessidade dele, mas por amor à humanidade. Entende? Então, provas e expiações. A gente vai passar por situações na nossa vida que nos habilitarão a nos recuperar. Ou nos habilitará a evoluir mais rapidamente através da prática do amor, auxiliando aqueles nossos entes queridos que sofrem. E qual o ápice do amor? Qual o ápice da fraternidade? Quando nós viermos, não por amor a um ser querido, mas por amor a espíritos que nós ainda não conhecemos. Já não fazem parte da nossa família, de círculo familiar, mas da nossa família universal. E a partir daí nós trabalhamos no sentido muito mais amplo da palavra amor, no sentido fraterno. E isso é a prática da caridade. Então, o nosso livre-arbítrio nos concede passar por dificuldades na vida que, enquanto encarnados, a gente jamais imaginaria. Eu utilizei, quarta-feira passada, e peço desculpa àqueles que estavam aqui para não ser repetitivo, mas eu acho que encaixa muito bem, uma análise que Emmanuel faz no livro Pão Nosso, no capítulo 3, intitulado Pensa um Pouco, em que ele faz uma descrição assim. O último parágrafo é assim: Jesus nasceu na estrebaria, viveu ao lado de pedintes exigentes e de companheiros intolerantes. Abraçou fariseus orgulhosos, comeu do pão duro dos pescadores e terminou a sua missão abraçando a cruz no meio de 2 ladrões. Se tu, Emmanuel falando, se tu espera uma vida sem sacrifício e sem dor, sem dificuldades, pensa na missão de Jesus. Olha a missão de Jesus e pensa um pouco. Na nossa atual fase evolutiva, não existe vida extremamente fácil. Sempre há uma área da nossa vida que não vai estar exatamente do jeito que a gente quer. Por quê? Por causa da nossa necessidade de reparação. As pessoas, nós vemos, por exemplo, tragédias do ponto de vista físico, que, quando observadas do ponto de vista espiritual, são verdadeiros pontos de libertação da alma. Tem em um livro chamado Estantes da Vida, se não me falha a memória, do espírito Humberto de Campos. Ele narra a tragédia, e talvez vocês lembrem dessa tragédia, por terem ouvido falar já, é muito conhecida, do Gran Circo americano,
na cidade de Niterói, ocorrido no dia 19 de dezembro de 1961. Era a última apresentação do circo na cidade, num domingo, e a plateia contava quase 600 pessoas. E teve um problema, um antigo empregado do circo, que foi demitido, esperou começar o espetáculo, colocou álcool em volta na lona e atirou fogo. 500 pessoas morreram, a sua maioria mulheres e crianças. Foi uma tragédia colossal. Esse incêndio foi muito maior do que a Boate Kiss, por exemplo. E aí veio muito frequentemente a questão, né? Por quê? Anos depois, quase 20 anos depois dessa tragédia, veio a lume um livro de Humberto de Campos, Instantes da Vida, e um dos capítulos ele narra a tragédia, dizendo que em 315 da era cristã, um grande general, Gralo, estava de retorno das batalhas nas Gálias e iria se aposentar. E aí se organizou uma comissão de festa para preparar uma festa para ele. E aí começaram a analisar as possibilidades. Vamos fazer um banquete. Mas banquete é muito comum. Vamos colocar dançarinas para dançar para ele. Não, também não dá. E aí alguém falou, cristãos às férias. Aí, olha, a ideia é boa, mas está muito batida. Está muito comum. Aí um outro falou assim, não, vamos fazer o seguinte, então. Vamos pegar mulheres e crianças cristãos, colocar numa arena com animais velhos, misturar na areia da arena aloés, que é uma substância muito semelhante ao álcool inflamável, e a hora que todo mundo estiver ali, a gente atia fogo para ver eles queimarem. E ali foi feito. Foi feito. E havia ali milhares de pessoas aplaudindo. Mas isso acabou trazendo àquela coletividade um desequilíbrio entre as suas atitudes e a sua consciência. Haveria necessidade de reparação. Uns pelo amor, outros pela dor. Passou o tempo. E ao longo de vários séculos, muitos foram se reabilitando, sobrando 500 espíritos para se reabilitar, que encarnaram em Niterói e foram induzidos pelos seus amigos espirituais a irem no circo naquele dia. Nossa, mas que mentor espiritual que é esse? É um obsessor. Eles teriam a oportunidade de reparar equívoco cometido há 1.700 anos. No momento em que o incêndio começou, aqueles que não morreram queimados, morreram pisoteados pelos animais. E se libertaram daquilo. E aí, quando saiu a público, perguntaram a Chico Xavier o porquê. O porquê deles esperarem tanto tempo para se reabilitar. E Chico falou assim, porque a lei de Deus é justiça, mas também é misericórdia. Esses 500 foi esperado o momento em que eles pudessem ter força moral de passar pela experiência, aproveitando a experiência, e não sendo esmagados pela experiência. Então, eles passaram pela experiência porque eles estavam prontos para aquilo. E se reabilitaram espiritualmente. Do ponto de vista físico, uma tragédia sem tamanho. Do ponto de vista espiritual, uma libertação sem tamanho. Porque Deus é misericórdia e justiça. Né? Então, esse exemplo do Gran Circo americano mostra muito bem a questão. Mas então aquele que atirou fogo, ele foi um
instrumento de Deus para que eles pudessem reabilitar. Não. Ia acontecer. Se ele não fosse no circo, cada um ia se reabilitar de uma forma diferente, saindo da vida de uma forma traumática. Mas como aquele indivíduo, muitas vezes, por sua vontade própria e indução das entidades trevosas, a espiritualidade superior aproveitou a oportunidade. E esse está liberto? Não. Ele trouxe para ele um equívoco que vai ser reparado. Porque Jesus fala, na terra é necessário que tenha o escândalo, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Trouxe um bem geral? Trouxe, mas o erro foi dele. Ele vai ter que reparar isso. A mesma coisa, o edifício Joelma, a tragédia do avião da TAM, e tantos... Uma tragédia de proporção muito grande, o World Trade Center, né? E sempre depois dessas tragédias a gente encontra pessoas falando, olha, naquele dia eu não fui trabalhar porque o relógio não despertou. Naquele dia eu estava indo trabalhar, o carro quebrou. E naquele dia eu estava de folga, mas o meu chefe ligou e falou para eu compensar o dia, e acabou indo. E aí as pessoas vêm, um avião, olha, estava tudo certo, deu um pepino na minha passagem, eu perdi o avião. Olha, eu não ia, acabei indo porque a minha irmã, meu tio, não quis ir, eu peguei a passagem e fui. Por que isso? Será que Deus joga dado? Não. Cada um que estava naquele avião, cada um que estava naquele circo, cada um que estava naquela boate Kiss, cada um que estava naquele World Trade Center, tinha necessidade de passar por aquilo. Porque senão, Deus seria injusto. Né? Então, meus irmãos, eu tinha a ideia de falar com vocês hoje a questão 258 e a 258A. Mas, como vocês sabem que eu falo mais que a boca, ficamos aí com questão 258A para a semana que vem. Eu não sei quem é a semana que vem, mas enfim. Só para vocês ficarem com gosto. Então, não é Deus que impõe os sofrimentos da vida como castigo? Semana que vem, aí, o próximo companheiro responde, tá bom? Milhões, milhares, que eu possa vir no lar espírita, ter essa oportunidade desse esclarecimento, porque você vê os acontecimentos de forma diferente. Sim. As coisas ao seu redor, você vê com esse esclarecimento do Espiritismo. Sim. Ele nos dá consolo mesmo. E é uma coisa interessante, né? Há muitos anos atrás, quando eu comecei a me voltar de forma mais profunda para a doutrina espírita, porque eu nasci num lar espírita, mas pelos 16, 17 anos que eu comecei a me aprofundar um pouco mais, eu tinha errado a ideia que a doutrina espírita era a melhor de todas as religiões. Hoje eu tenho a ideia que ela é a melhor de todas as religiões para mim. Para outros, talvez não. E aí eu me sentia um certo privilégio de ter nascido espírita. Até que um amigo meu me falou uma coisa que me marcou e eu falei, nossa, é verdade. João, você como todos nós que somos espíritas hoje, a gente nasceu no seio católico, não aprendeu direito. Aí Deus falou, não, vai nascer com um pouco de mais rigidez, num lar evangélico, firme, também não aprendeu direito. Então Deus olhou para você e falou assim, agora você vai nascer na doutrina espírita, que a claridade é muito, está na tua cara, para ver se você aprende. Então, eu me considero pessoalmente nessa condição. Doutor, temos algum recado hoje? Próximo domingo, nós teremos um seminário. Opa!
do Edson Siqueira, de Botucatu. Um seminário que terá duração da manhã. Haverá um intervalo. Nesse intervalo, há uma confraternização com algum alimento apropriado. Né? O alimento seria um bolo, algo desse gênero, nada de doce. Né? Então, Deus permita estejamos todos aqui. E o tema também, não é, doutor? Muito instigante, né? É o... Origem e evolução do espírito. Sim. Evolução do espírito. Casa com todos os temas desenvolvidos pela doutrina. Né? Sim, sim. Como sempre se sublinha, nós estamos aqui para evoluirmos, para progredirmos, para nos melhorarmos. E o Espiritismo nos presta um grande favor, né? Definindo bastante essa nossa tarefa, esse nosso destino. Então, estaremos aqui, se Deus quiser, no próximo domingo. Vamos trazer alguma contribuição aí para o alimento de todos, né? E vamos aproveitar. Das 9 às 11, às 12. Das 9 às 12. Exato. Como? 12, certo. Isso. Então vamos. Oi? Ok. Ok, vamos lá. Mas você poderia me ajudar? Sim, na verdade a questão é assim, que um morador de ruas também estaria vinculado à lei de causa e efeito no processo reencarnatório. E como Kardec bem colocou, nós optamos pela nosso gênero de provas e expiações, e com toda certeza é a experiência de uma vida na rua, que é extremamente difícil, também é um processo que traz ao espírito imortal um processo de muito aprendizado e de muita reabilitação. Né? Kardec analisa espíritos que passaram pela condição de rua, não só no livro Céu e Inferno, mas também na revista Espírita, e eles afirmam essa condição. Né? Além do fato de o próprio Chico Xavier ter alguns exemplos de espíritos nascidos com essa dificuldade, né, e passaram a vida inteira na rua, e para que de alguma forma pudessem se reabilitar. Eu só vou esclarecer com um pequeno exemplo rápido, não de Chico, mas de Raul Teixeira, em que ele estava no Rio de Janeiro, em dada ocasião, e foram almoçar em um restaurante, e antes de entrar no restaurante, ele ficou muito tocado, muito mexido, com muita compaixão de um homem que vivia ali na rua pedindo naquela avenida. E ao terminar o almoço, ele pediu uma marmita e levou para o rapaz. E, enquanto ele se alimentava ali, o seu benfeitor Camilo se aproxima dele e diz: meu irmão, esse nosso amigo, ele, na última encarnação dele, ele foi um político de muita projeção. E ele não consegue, vibratoriamente, ele não consegue sair dessa avenida. Ele sempre vive nessa avenida aqui. E o curioso é que a avenida tinha um nome dele na última encarnação, em que ele foi um grande político. E ele pediu para passar por essa experiência de rua para se reabilitar com todos aqueles que sofreram em virtude de algo que não acontece no Brasil, que é o desvio de dinheiro público. Né?
Então, é um exemplo, tá? Obrigado pela questão. Vamos agora à nossa prece final e depois aos passes. Então, eu peço a todos que elevem o pensamento a Deus, a nosso Mestre Jesus, entrando em sintonia com os nossos amigos espirituais, gratidão. Mais essa oportunidade de trocarmos informações, de darmos a nossa pequena contribuição à compreensão do Evangelho de Jesus, rogando ao Mestre de todos nós, que ao sairmos daqui, possamos ser renovados e fortalecidos, acompanharmos a mensagem do Evangelho, não apenas como letra, mas como sentimento e chamado íntimo para a nossa renovação. E a partir dos nossos atos, da nossa vida cotidiana, possamos pautar a nossa existência pelo Evangelho de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Quer conversar? Sexualidade, obsessão, luto, depressão, ansiedade, dor, sofrimento. Ninguém está imune à tristeza, desesperança, injustiça ou incompreensão. Por isso é importante conversar, desabafar, aliviar as dores da alma, sem julgamentos, sem medo. Precisamos o equilíbrio e a disposição para seguir em frente. Afinal, a vida não acaba. Às vezes, porém, nos sentimos impotentes e sem forças. Procurar ajuda nessas horas é muito importante. Atendimento fraterno. Na Casa Espírita você encontrará conforto, compreensão, acolhimento e auxílio. O Samaritano oferece apoio, esclarecimento, consolação, assistência moral e espiritual, com a ajuda das inspirações do plano superior da vida. Agende um atendimento fraterno no Samaritano. WhatsApp 14
998038632. É gratuito.